Rafinha, manda aí. Não, você falou da Emily, eu queria até aproveitar para falar um pouco sobre a banda, né? A gente até vem tá contando essas histórias emocionantes, não tá até queria falar um pouco mais. A banda tá com a Emily, né, de vocalista. Ela não era a vocalista original da banda. Eu queria que você contasse assim, tentasse dar uma pincelada assim de como é que foi o surgimento da banda e como é que chegou na formação atual, porque houve vocês saíram de lugares diferentes, né? Se eu não me engano, o Jean era do Sepultura, né? Antes de entrar no Electro Talent. O Jean agora também está seguindo outro rumo na carreira e tal, mas como é que foi esse encontro assim, de pessoas até chegar agora com a Emily, né? Que veio da banda Far From Alaska, né? E tá com vocês. É, cara, a gente a gente teve esse contratempo da pandemia, né, em 2020, e aí, eh, passou a pandemia, e ali em 2021, se não me engano, pô, já nem lembro mais, cara, 2021, o Jonathan acabou saindo da banda, né, e aí a gente, eh, começou a pensar em substitutos. A gente tinha 2 shows agendados nos Estados Unidos, que eram da época da pandemia também, que tinham sido adiados já 3 vezes, e a gente foi só para fazer esses shows, porque o nosso empresário na época falou assim: "Galera, se a gente não fizer, a gente vai se queimar muito com esse contratante, então a gente tem que ir lá e fazer". Infelizmente, tem que fazer 2 shows só. Aí a gente, estava catando alguém meio de emergência, assim. Aliás, foi 21 não, foi 22 mesmo. E aí a gente estava procurando alguém para fazer esses 2 shows. E, cara, eu só conseguia pensar na Emily. Eu já tocava com o Fafo Alaska antes, né, eles não têm um baterista fixo, então eu já estava tocando com eles, então eu já toco com a Emily há muito tempo. E estava conversando com a galera, estava um dia conversando com o Theo, falei: "Cara, eh, porra, eu acho que a gente devia pensar em botar uma mulher, cara. A Emily é muito foda. Ela é a única pessoa que vem na minha cabeça, assim". Não pelo fato de ser mulher, né, porque teve um monte de gente que falou assim, quando a Emily entrou: "Porra, foi uma tacada de mestre vocês botarem a Emily, porque não sei o quê, porque expandiu o público, porque". Mas, cara, foi só porque ela é foda mesmo, e ela é incrível, ela é uma puta vocalista, extremamente poderosa, né, em vários sentidos. Eh, e aí, enfim, a Emily entrou. Deixa eu só fazer uma claquete aqui rapidinho, só um trocadilho, que nos shows recentes de vocês, teve a Emily tocando com vocês, uma outra Emily no Linkin Park, e o Evanescence é a Emily, né? É muito nome conhecido e muita mulher foda no palco, né? Porra, totalmente, cara, totalmente. Aí a Emily entrou a princípio pra fazer esses 2 shows dos Estados Unidos, meio que pra pagar uma fogueira, assim. E, cara, ela ficou, porque, foi foda, foi incrível com ela. E aí a gente adaptou as músicas que já existiam, né, a gente subiu o tom de todas as músicas. A maioria das músicas do Web Talent, dos 2 primeiros discos, são em Lá sustenido, então é uma afinação super baixa, né, bem grave. Que era excelente para a voz do Jonathan. E aí tinha uma música ou outra em ré, que é uma afinação um pouco mais baixa, mas ainda um pouco mais alta, né, do que o lá sustenido, mas ainda assim é mais grave do que o mi, que é a afinação tradicional que a maioria das pessoas usa. Eh, e aí a Emily entrou pra banda, a gente começou a compor, e aí o Jean saiu da banda. Então foram 3 baques, assim, muito fortes, né, a pandemia, que adiou um monte de coisa, depois a saída do Jonathan, né, trocar de vocalista é sempre uma coisa complexa, e depois a saída do Jean. Eh, aí o Jean saiu da banda, a gente, fechou essa turnê com o Evanescence, foram 6 shows aqui no Brasil, foi incrível. A gente chamou o Rafa, do Far From Alaska, o guitarrista do Far From Alaska, pra tocar.
baixo e guitarra. Nessa época, a gente ainda tinha um resquício daquele lance das trocas de instrumento, né? Pra quem não sabe, o Jean era baterista também, ele é baterista, né? E pelo fato da gente ter 2 bateristas na banda, a gente estava sempre revezando os instrumentos. Às vezes eu estava na bateria, o Jean estava na guitarra e o Theo ou o Nipper no baixo. Aí quando eu ia pra, pra bateria, então quando eu ia pro baixo, o Jean ia pra bateria, e os outros tocavam guitarra, então a gente ficava fazendo essa troca. Quando o Jean saiu da banda, eu assumi a bateria, fiquei só na bateria, não achei nada ruim, porque é onde eu tô em casa, né? É o meu instrumento principal. É, E aí os outros 3 ficavam ainda trocando baixo e guitarra. Aí depois a gente decidiu que o lance da troca fazia mais sentido com 2 bateristas, né? Acho que o impacto era maior quando você troca a bateria, né? Visualmente, inclusive, tem mais impacto. Então a gente decidiu cada um jogar na sua área de se sentir em casa, né? De facilidade e tal. A sua dona de conforto. Exatamente, exatamente. E aí a gente chamou a Cris para entrar pra banda. A Cris, também do Far From Alaska. A Cris, cara, toca baixo, toca synth, toca violão, toca guitarra, canta absurdamente. Ela e a Emily compõem muito bem também. A voz das duas, né, as 2 vozes são incríveis juntas. Então a gente chegou nessa formação agora e, cara, é outra banda. É outra banda. Algumas pessoas preferem assim, outras pessoas preferem do outro jeito, né? Mas o fato é que é uma banda completamente diferente. E a gente tá indo por caminhos musicais, assim, é, muito, muito interessantes, cara, muito legais, assim. Nesse momento a gente tá compondo a música para um disco novo. Tá saindo umas coisas super esquisitas, assim, tá experimentando com vários instrumentos diferentes, ritmos diferentes. A gente resolveu expandir mesmo. Os nossos 2 primeiros discos, eu tenho muito orgulho deles. São 2 discos incríveis. A experiência de gravar os 2 discos foi incrível, né, as 2. É, mas são discos que, assim, grosseiramente falando, o Foo Fighters já fez aquilo ali, né? Um monte de gente já fez aquilo ali. É um rock, porra, muito bem feito, muito bem gravado, mas eu vejo que não traz uma coisa de. Como é que eu poderia dizer? Não é de inovação. Porque também não acho que rola uma pretensão de, vou inovar, sabe? É, mas acho que era uma coisa mais zona de conforto, sabe? Com uma identidade mais própria, de repente. Eu acho que a identidade agora tá mais. O que a gente tá fazendo agora, principalmente, que a gente não lançou ainda, né? A gente tá quase se descobrindo ainda como banda, né? A gente ainda tá. A gente mudou muito o método de composição. A banda sempre foi tudo muito em cima de guitarra, tudo muito em cima de riff de guitarra. E aí depois vinha todo o resto. E aí agora, por exemplo, tem várias músicas que a Emily vem aqui em casa, grava uma melodia de voz com um clique, e eu falo, ó, tchau, pode ir. Aí ela vai embora, eu fico aqui, cara, eu componho uma linha de bateria em cima da voz, sem guitarra, sem nada. Então aí eu acentuo a bateria do jeito diferente, né, em cima da voz, do que seria acentuando em cima do riff de guitarra. E aí, e aí a gente vai a partir disso, sabe? Então a gente tá meio que subvertendo algumas coisas, assim, na metodologia de compor. E eu atribuo isso muito a essa formação nova da banda, né? A gente tá se permitindo mais coisas agora. É o que eu costumo falar, né? Pro bem ou pro mal, com a troca de integrantes vai vir uma coisa diferente, vai vir uma coisa nova, não adianta. E às vezes você muda uma peça só, no caso você, né, agora tem 2 meninas e tudo,
Cara, é aproveitar o momento, a formação. O Rodrigo trouxe aqui que de repente agora o som tem mais autenticidade, porque antes isso acontece, né, Rafas? Quando a gente está iniciando, cara, é muito mais comum você ver um artista com a sua referência ali no som, né? Você vai geralmente no primeiro álbum, ali no segundo, quando a gente está muito novo, né? As nossas referências acabam falando mais alto. Tu tá tudo certo. A gente é formado pelas nossas referências. Quando depois, de repente, no terceiro, no quarto álbum, a banda é natural ir por um outro caminho que ela se sente mais em casa, mais confortável e mostrar mais o que ela tem realmente para fazer, né? Não abandonando as suas raízes juntas, óbvio. Com certeza, cara. E uma coisa que eu vejo que a gente está incorporando muito agora nessa fase nova, principalmente nas coisas que a gente está fazendo agora, nesse momento, né, que a gente não lançou ainda, é, é as origens, cara, a nossa brasilidade, né? Que era uma coisa que é, antes tinha uma besteira, assim, de não, a gente não pode dizer que a gente é brasileiro, só se alguém perguntar. Eu sempre achei isso um absurdo, cara. É, eu até tive no início do ano, final do ano passado, eu tive uma fase assim de, de ter um ranço de tudo que vinha dos Estados Unidos, sabe? Música americana. Tava, cara, só ouvindo música brasileira, assim. E, cara, a música brasileira é uma coisa tão incrível, cara. Eu tava falando isso com o Rafa Bittencourt, o guitarrista do Angra. Cara, eu ouço dizer que a música do Brasil é a música mais diversa do planeta, cara. Não, mas não parece escrito, cara. É uma, Mais rica, mais diversa. Eu sou suspeito, amo música brasileira. cara, ritmos, instrumentos e, cara, tudo, assim. Cada região do Brasil tem 300 tipos de música diferente, com variantes. Cara, eu lembro na turnê do Evanescence, a gente no show do Rio, cara. Passamos o som, aí a gente tava ali no camarim, aí colou um gringo na porta do camarim com uma câmera e ficou lá parado, assim. Parecia que ele tava esperando alguém falar com ele. Aí eu fui lá falar com ele. Era o cara, o câmera do Evanescence. Aí fui lá, me apresentei, aí ele falou, eu esqueci o nome dele agora, cara, o cara é super gente fina. Aí ele falou assim, primeira coisa que ele falou, cara, ele se apresentou e ele falou assim, cara, eu tô muito feliz e tô muito honrado de estar pisando no solo onde foi feita a música brasileira. Foi a primeira coisa que o cara falou. E aí ele começou a falar assim, não, porque o Jorge Ben, porque não sei o quê. O cara conhecia tudo, cara, tudo. Aí eu comecei a mostrar para ele, mostrei para ele o JP, que ele não conhecia, mostrei a Serena Assunção, comecei a mostrar uma galera assim, ele, caralho, ele começou a notar tudo, botar no Spotify, o cara tava louco e falou assim, cara, a música que vocês fazem aqui é uma coisa muito incrível, cara. É a minha música preferida na vida, assim, eu só escuto música brasileira. O cara tava assim, exaltando de um jeito, cara. E eu acho, eu acho, eu acho que a gente tem que abraçar isso de um jeito assim, é, muito, muito intenso, cara, porque a gente é daqui, a gente vive essa parada, né, o tempo todo. É, diga. Não, eu ouvi você dizer isso, me deixou emocionado ali, como você falou que o cara elogiou a música brasileira e tal. E é um misto de sentimentos para mim, porque assim, ao mesmo tempo que eu concordo com tudo isso, que a nossa música é a mais foda do mundo, nesse sentido, eu sou muito Brasil mesmo, não tem. Eu gosto de rock and roll, gosto de blues, gosto de jazz, mas a música brasileira não tem igual, cara. E aí, ao mesmo tempo, não tem o reconhecimento pelos próprios brasileiros. Precisa um gringo falar isso, sabe? Tem muitos e muitos artistas que fazem sucesso no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, e ninguém sabe quem é aqui. A nossa música é tão variada que me deixa, não é triste, me deixa puto, decepcionado que o mainstream só toque a porra do sertanejo, que não deveria ser chamado sertanejo porque não é sertanejo. Sabe, um troço que criaram ruim. Desculpa o desabafo, mas assim, a gente pega, vai bater um papo com o músico, como um trabalho incrível,
que é preocupado com as pesquisas sonoras, de trazer referências, outros elementos, de misturar no rock and roll o elemento brasileiro. E a música do mainstream é uma merda. É uma merda. Vai um monte de falar, Sal, mas se tu procurar não sei o quê. Eu não quero procurar. Eu quero que toque música boa na novela, quando eu entrar no supermercado, na propaganda de televisão, no metrô, no rádio. Mas eu não quero procurar. Eu quero que me chegue. Porque se eu que trabalho com música tenho que procurar, imagina quem não trabalha com música. Não vai É, ouvir isso acabou nunca. é, Desculpa, verdade. foi só um desabafo. Ô, Sal, eu vou só emendar aqui para falar, até a gente falar mais de música brasileira, porque com o Rafa, quando a gente conversou, né, que ia trazer você para o programa, para o canal, e falamos um pouco sobre o Foo Fighters, Dave Grohl, e o Sal brincou, falou, pô, será que o Dave Grohl um dia bateria um papo com a gente? Eu falei, olha, eu não duvido não, porque o Dave Grohl, ele é apaixonado pelo Brasil. O Dave Grohl, ele teve no Rock in Rio 3, ele ficou amigo da Cássia Eller. Ele queria ser brother da Cássia Eller, e eu já vi entrevista dele falando do Roots. Aliás, eu queria falar um pouco com você sobre o Roots, né, do Sepultura, que é assim, ali tinha Carlinhos Brown, tinha música indígena, tinha, assim, porra, era o heavy metal brasileiro mesmo, assim, os caras se assumiram brasileiros ali naquele disco, né?